Olá, uma semana abençoada para todos nós. Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos, item 25, a melancolia. Sabeis por que uma vaga tristeza se apodera por vezes dos vossos corações e vos faz achar a vida tão amarga? É o vosso espírito que aspira à felicidade e à liberdade, e que, preso ao corpo que lhe serve de prisão, se extenua em vãos esforços para dele sair. Mas, vendo que são inúteis, cai no desencorajamento, e o corpo, suportando sua influência, a languidez, o abatimento e uma espécie de apatia se apoderam de vós e vos achais infelizes. Crede-me, resisti com energia a essas impressões que enfraquecem nossa vontade. Essas aspirações para uma vida melhor são inatas no espírito de todos os homens, mas não as procureis neste mundo. E, atualmente, quando Deus vos envia seus espíritos para vos instruírem sobre a felicidade que vos reserva, esperai pacientemente o anjo da libertação, que deve vos ajudar a romper os laços que mantêm vosso espírito cativo. Lembrai-vos de que tendes a cumprir, durante vossa prova na terra, uma missão que não suspeitais. Seja em vos devotando à vossa família, seja cumprindo os diversos deveres que Deus vos confiou. E se no curso dessa prova e desempenhando vossa tarefa, vedes os cuidados, as inquietações, os desgostos precipitarem-se sobre vós, sede fortes e corajosos para os suportar. Afrontai-os francamente. Eles são de curta duração e devem vos conduzir para perto dos amigos que chorais, que se regozijarão com a vossa chegada entre eles, e vos estenderão os braços para vos conduzir a um lugar onde os desgostos da terra não têm acesso. François de Geneve, Bordeaux. Interessante esse evangelho sobre a melancolia, porque ele vem traçando aqui uma questão de que é o espírito que aspira à felicidade e à liberdade e que, preso ao corpo que lhe serve de prisão, se extenua em vãos esforços para dele sair. E outra parte, eu achei interessante, outro destaque, porque ele fala que a gente deve crer e resistir com energia. Mas ele diz, essas aspirações para uma vida melhor são inatas no espírito de todos os homens, mas não as procureis neste mundo. Esse tipo de leitura pode levar a uma interpretação um pouco desvirtuada. Desvirtuada no sentido da pessoa achar que só vai ser feliz no outro mundo. E nós não compreendemos muito o espiritismo dessa maneira. E podemos compreender errado. Estava conversando ali com o Sérgio sobre isso. Que nos compete estudarmos muito. Mas estudar não só quer dizer ler o que os outros escreveram, nem escutar o que os outros disseram. Nós temos que nos autoconhecer. Nós temos que estudar o que é que nós somos, o que nós realmente queremos, o que não nos pertence,
e vermos qual é a aplicação desses estudos na nossa vida. Isso é um estudo. Porque se eu ficar apenas vendo o que os outros dizem e não tentar enxergar isso, passando pela lente das minhas próprias vivências, experiências e imperfeições inclusive, eu vou estar tirando de mim o meu direito de errar, o meu direito de usar o meu livre arbítrio. E talvez eu não tenha um conhecimento, uma evolução adequada. Talvez eu vire um grande ventríloco, né? Alguém que fica repetindo o que os outros disseram. Mas eu não sinto a doutrina, porque ela tem que passar por mim. Os Espíritos estão trazendo uma verdade que é universal, e ela tem que, em sendo universal, passar por todos nós. Então a gente tem que aprofundar nos estudos, mas filtrar nas nossas próprias vidas, incorrendo no risco do erro, para que nós possamos ter um aprendizado consistente, inclusive na humildade de reconhecer os erros quando errarmos. Mas não é uma doutrina para dar aula. Ninguém vem dar aula de doutrina. A gente vive a doutrina espírita. O marco dela é exatamente trazer revelações que viriam de Deus. O Allan Kardec e os bons espíritos, eu estou lendo agora a tradução do Herculano Pires para a Gênese, ele diz: pode alguém se comunicar diretamente com Deus? Ele diz: nós não vamos afirmar que pode ou que não pode, eu não tenho poder, nem tenho compreensão nos meus estudos para isso. Mas eu posso dizer que, pelo que a gente tem acompanhado, no meu modo de observação científica, que muito provavelmente espíritos mais puros recebem comunicações de Deus e vão passando para outros que chegam a nós. Você vê como o Camilo Flammarion falava que o Kardec era alguém muito cauteloso nas afirmações dele. É tão interessante, Sérgio, que aqui na Gênese, traduzida pelo Herculano Pires, o próprio Kardec faz algumas notas. E olha qual é o papel que ele, Allan Kardec, diz que tem na doutrina espírita. Nosso papel pessoal, no grande movimento das ideias que se prepara pela ação dos espíritos, ou pela ação do espiritismo, e que começa a se operar, é o de observador atento. Olha aí, ó, eu tenho que observar. O Kardec observava. Mas se eu ficar só olhando o que os outros dizem e não quiser colocar o meu pezinho na lama, talvez eu não consiga ter o aprendizado adequado. Se eu não consigo ter um aprendizado adequado na minha vida, como é que eu vou poder passar alguma coisa para alguém? Eu tenho que viver. Como o amor é. A felicidade é. Você não chega à felicidade, você enxerga a felicidade. Você não chega ao amor, você enxerga o amor. Ele está aí. Aí ele diz: nosso papel pessoal é o do observador atento que estuda os fatos para pesquisar sua causa e deduzir-lhe as consequências. Ou seja, ele faz o estudo com outras coisas, mas ele tira a posição dele, ele usa o livre-arbítrio dele, a percepção dele. E esse é o papel dele, que é o nosso papel nas nossas vidas, encontrarmos um sentido para as nossas vidas, e esse sentido, em regra, está em assumirmos as responsabilidades que nos são apresentadas. Não precisa a gente estar procurando conflito de ninguém, mas precisa a gente se resolver. Por exemplo, a cada momento em que eu critico alguém, como dizem os taoístas, falando tal é o caminho, eu revelo algo que eu não resolvi dentro de mim. Quando eu critico alguém, eu revelo algo que eu não resolvi dentro de mim. Então, na hora que eu começo a perceber que isso tem um quê de verdade, e eu começo a assumir essa responsabilidade de
Primeiro, tentar não criticar. Quando criticar, não me condenar, mas relembrar que naquela crítica eu tenho uma responsabilidade, que é resolver algo que eu não resolvi dentro de mim. Eu começo a assumir o meu papel para com a vida, porque aí eu estou observando, mesclando com os valores que eu aprendi dos outros, assumindo a minha responsabilidade. O que vai acontecer comigo? Eu vou estar envolvido comigo, com Deus, com a verdade. E onde vai estar a melancolia, Sérgio? Não sei. Eu nem me lembro que isso existe. Só porque eu estava fazendo a minha parte das pequenas coisas. Eu vi a melancolia vindo. O Thich Nhat Hanh, né? Ou Thich Nhat Hanh, ele tem um livro que a gente está lendo que chama Silêncio. E ele dizendo que dentro de nós tem sementes. Ele não trata de subconsciente, só trata de consciente e inconsciente. Até o próprio Krishnamurti diz: quem inventou essa loucura de subconsciente? Ele diz: existe consciente e inconsciente. Ele diz que o consciente é a sala da casa e o inconsciente é o porão. A gente guarda as sementes no porão e recebe o povo na sala de casa, que são os nossos relacionamentos. Nós só podemos nos conhecer nos relacionando. Porque não adianta dizer eu sou bonzinho aqui dentro do centro, quando sai lá fora, vai, pega um engarrafamento e quer passar por cima de todo mundo. E isso não é ruim, é no relacionamento que nós vamos nos conhecer. Porque quando a gente fez isso, tinha a semente da tranquilidade, da paciência, da compreensão, da compaixão, e tinha a semente da impaciência, do ódio, do querer ser superior a Deus, mandar em si, mandar no povo, mandar no mundo. Qual foi a semente que foi regada? Se nós atacamos, se nós criticamos, nós tínhamos duas sementes para regar. Uma que tratava de uma polaridade, que tinha a ver com a evolução, e outra semente que ia nos prender à matéria, que era achar que com o nosso corpo, com o nosso poder, com a nossa posição, a gente ia poder virar o trânsito, virar os caras de cabeça para baixo, levantar igual o Magneto do X-Men, levantar, amassar e jogar fora. Isso é matéria. E é lógico que quem pensa assim vai ter o que no coração? Melancolia, porque não consegue, Sérgio. E se conseguisse, ia viver num isolamento profundo, porque quem é que quer se aproximar? Olha aí na história que a gente está brincando aqui, relembrando do X-Men. Quem é que quer namorar com o Magneto? Um homem que quando se zanga, amassa tudo, pega o ferro que tem aqui, amassa e esmaga e joga. Quem é que quer ficar? Pode até querer, ele mata. Porque o ódio dentro dele é muito forte. É a mesma reflexão quando você assiste aquele filme do Star Wars. Você tem o Jedi e você tem o Sith. Os Jedi trabalham o lado bom da força, o lado claro. E os Sith trabalham o lado negro da força. O que é isso? Um tenta entender as emoções e não reagir às coisas, mas agir. Um Jedi, ele age no momento certo, não gasta energia de forma inadequada. Ele entende as emoções, transforma os seus próprios pensamentos. E um Sith, num primeiro momento, ele parece ter mais força. Por quê? Porque ele pega a energia do ódio e vai enfrentar as coisas. Mas depois o Sith acaba um matando o outro. Por quê? Porque tudo que é usado com a alimentação do ódio, se você rega o ódio cresce. Ele vai crescer tão rápido quanto o amor. O problema é que o amor fica só com sombra, como uma árvore boa. Você vai enxergando ele, subindo na árvore e vendo o amor. E o ódio, ele vai deixar um lixo muito grande que depois vai nos sufocar.
Então, o próprio planeta lá dos Sith, a gente usando aqui para ver se o pessoal que gostava do Star Wars, ele é um planeta deserto, todo mundo se matou. Esse é o rescaldo da matéria. Se eu for como o Magneto e amassar tudo e destruir tudo, no final eu fico só. É o meu poder, eu sou poderoso, mas eu acabo só, melancólico, triste, e querendo apagar mais coisas, só que eu já destruí tudo. Sabe? Pois eu vou destruir mais, não tem mais o quê? Mas eu tenho que assumir o meu papel. Olha aí o Kardec, de observador. Se eu for só um ditador de coisas dos outros, para querer falar melhor, para demonstrar intelectualismo, sem viver. Como disse o Dalai Lama, um ditado tibetano, não existe doutrina boa se a pessoa não quer seguir. Se quer seguir é diferente. Olha aí o nosso codificador, se ele não observa. O meu papel é de observador atento que estuda os fatos para pesquisar sua causa e deduzir-lhe as consequências. Olha o que Allan Kardec diz em 1868, quando foi publicada a Gênese, e ele morreu no ano seguinte, desencarnou. Temos estudado e dado a público o fruto de nossas pesquisas, sem atribuir a nossos trabalhos outro valor, senão o de uma obra filosófica. Filosofia, né? Amigo do saber. Eu fico tentando me aproximar do saber constantemente, lendo, pesquisando, escrevendo, falando, praticando, e vou desenvolvendo isso, dando o braço a torcer, colocando o pé na lama, vivendo. Deduzida da observação e da experiência. O próprio Kardec está dizendo que o que ele coloca, ele deduz da observação das mesas, das comunicações dos espíritos e da experiência entre o conjunto, entre as verdades que não se mudam, que é verdade, não muda. Ele até diz aqui na Gênese, se todo mundo desvirtuar o espiritismo e acabarem com ele, como ele vem de um fato da natureza, ele renasce. Ninguém vence as leis da natureza. O pessoal diz que onde vai água, olha aí, Brumadinho e tudo, ninguém segura as forças da natureza. Tsunami, rio, enchente, tem bom. Eu vi agora nessa enchente que eu tive essa semana em São Paulo, e semana retrasada teve uma enchente muito grande lá, e uma mulher, eu vi na televisão, ela dizia, por quê? Como é que pode isso? Não sei o quê, não sei o quê. Eu olhei assim, eu lembrei do Dalai Lama, uma compreensão equivocada e ativa sobre a natureza das coisas. Que você faz uma casa na beira de um rio, que é uma força da natureza, e tem chuva, que é outra força da natureza. O que é que eu posso fazer? Tem coisas, olha aí, concedei no Senhor a serenidade necessária para aceitar as coisas que eu não posso modificar. Coragem para modificar as que eu posso. E sabedoria para perceber a diferença. Poderia ter evitado aquele excesso de melancolia, por uma compreensão, agiu de forma ignorante, no sentido de compreender errado, e ficar dando uma compreensão errada. Como é que eu posso fazer isso? E como o Espiritismo, ele é o Consolador mesmo prometido. Porque quando a gente entende, como fala lá no livro Céu e Inferno, que até uma lágrima que cai dos nossos olhos, ela tem um motivo, uma causa que quem deu ela, quem criou, fomos nós mesmos, seja nessa encarnação, seja em encarnações
anteriores, e a gente aprende, como lá nos Anônimos, o terceiro passo, que é: entrego a minha vida e a minha vontade nas mãos de um poder superior a mim mesmo. Então eu vou ter o que? Aceitação. Eu não vou me comparar com ninguém. Eu vou poder dizer, ao cumprir um terceiro passo, entrego, confio, aceito e agradeço. Pai, eu sei que o Senhor existe. Lá é o segundo passo, crença na existência de um poder superior. Pai, a humildade, o primeiro passo, eu sei que eu sou impotente a determinada coisa, ponto. Mas eu não vou me revoltar, eu vou ter coragem para modificar o que eu posso, e tenho que ter serenidade para aceitar a natureza, que as vidas não são independentes. Dalai Lama fala muito isso no Quem é Você? A gente tem que entender que as vidas, elas são um conjunto. Cada atitude nessa encarnação vai gerar, cada causa vai gerar um efeito. E tem causas que a gente deu em encarnações anteriores. O que isso vai me servir, Renato? É na hora de um problema nos nossos relacionamentos conosco, com o dia a dia, com o trabalho, com as pessoas, a gente não entrar em desespero, não cair em melancolia. Mas essa resposta, ela não vem desse mundo, mas não quer dizer que nesse mundo eu não posso ver a felicidade. É porque eu estou dizendo que ela vem às vezes de encarnações pretéritas. Porque senão a pessoa vai se conformar e dizer assim: aqui eu não tenho como ser feliz, aqui é só um vale de lágrimas. Schopenhauer. Não, felicidade está aí, Deus está aí, amor está aí. Mas eu tenho que ter muita maturidade e equilíbrio para enxergar. Na verdade, eu não tenho um caminho para o amor, para a felicidade e para Deus. Eu estou no amor, na felicidade e em Deus. Mas eu tenho um caminho para aprender a tirar tudo que não é meu, que eu fui acumulando dos meus pais, de más interpretações, a minha ignorância, da história, dos partidos, dos estados, dos dogmas, de pessoas que me venderam uma verdade que elas não tinham, para que eu possa vivenciar as coisas, e enxergar a felicidade que está aí para mim, enxergar meus dons, tentar desenvolver-me, independentemente da visão dos outros, da ideia de sucesso. É uma das ignorâncias maiores que tem. Perguntaram ao Rajneesh: Bhagavan, eu quero ter sucesso. Ele disse: isso aí só vai te levar à destruição. Eu posso te prometer que se você seguir o caminho, você vai encontrar plenitude. Agora, tem gente que é plena e tem sucesso. E tem gente que é pleno e não obtém sucesso, mas é pleno, não precisa de mais nada. Para o Espiritismo, o sucesso, como a fama, a riqueza, vão ter a ver com as provações programadas por nós no plano anterior para que nós pudéssemos aprender. E não dá para dizer que você vai ter coisas assim constantemente. As coisas mudam, as coisas se transformam. Se a gente aceitar um terceiro passo de entregar nossa vida e nossa vontade a um poder superior, a gente não vai querer segurar o rio. Como segurar o rio? O rio é uma força da natureza, deixa ele fluir. Quantos relacionamentos nós não queremos segurar, pressionar, articular, comandar? Olha o magneto, nós vamos destruir. Deixa fluir. Eu destruiu. Estava falando com meu filho hoje, ele levou uma topada na cadeira. Aí eu disse: que foi isso? Falta de atenção sua.
Porque antigamente eu dizia assim, vamos dar uma pisa na cadeira. Começa a ignorância a ser desenvolvida assim. Bateu a cabeça. Antigamente eu vi o pessoal chegar e dizer assim, vamos dar uma pisa na mesa. Eu dizia, não filho, o que é que faltou? Atenção. O que é que a gente tem que fazer com a mesa? Bater? Peça desculpa à mesa. Você bateu nela. Por falta de atenção sua. Veja se essa pequena coisa não vai dar a diferença de alguém esculhambando o rio Tietê, porque é um rio. Que a vida é assim, tem hora que a gente tem emoções fortes. E tem horas que está em mais calmaria. E depois volta a emoção forte. Não adianta querer segurar. É um desgaste de energia. É um enfraquecimento do fluxo. E só vai gerar dor, sofrimento, melancolia. Então, olha aí, ó, continuando o Kardec. Temos estudado e dado a público o fruto de nossas pesquisas, sem atribuir a nossos trabalhos outro valor, senão de uma obra filosófica, deduzida da observação e da experiência, sem jamais, olha o Allan Kardec dizendo, com quantos anos de doutrina espírita que ele tinha publicado o livro dos Espíritos em 1857, ele está em 1868, já no último livro da codificação. Sem jamais nos colocarmos como chefe de doutrina, nem ter pretendido impor nossas ideias a ninguém. Allan Kardec, Hippolyte Denisard Rivail. Nunca, ele diz, eu observo, eu experimento e eu apresento. Mas eu não sou chefe, não sou profeta e nem imponho as minhas ideias a ninguém. Cada um que pense. Qual a diferença do que o Krishnamurti fala? Abandone as religiões e seja religioso. O que é isso? Procure se ligar com Deus, encontrar, meter o pé na vida, viver. Vem o vento, como diz o Siri Hans, sentir o vento. Vem o sol, sentir um pouco o calor do sol. Mas se quando vem o vento eu corro com o vento, se vem o sol eu corro para me esconder, eu não vivo a vida. Eu vou ser anacrônico, fora do tempo das coisas. Estou fugindo de mim. Allan Kardec não estava fugindo dele. Ele diz, olha, nosso papel, nem disso, ao publicar as obras, não poderíamos nos vangloriar, pois tal não nos pertence. Nosso maior mérito é o da perseverança e do devotamento à causa que abraçamos. O que ele fez? Criou doutrina? Não, ele nunca parou de trabalhar desde o primeiro dia que ele conheceu ao dia que ele desencarnou, em torno de 14 anos só. Ele diz, a única coisa que eu fiz para o Espiritismo, ele diz, foi, nosso maior mérito é a perseverança e o devotamento à causa que nós abraçamos. Outro dia uma colega e outros falando que terminar curso superior, terminar não sei o que, disse, rapaz, qualquer coisa que você queira terminar é só fazer o quê? Ter perseverança. Vá e termine. Qualquer coisa. Nós somos capazes. Agora, nós somos mais capazes e naturalmente capazes se nós nos encontrarmos, nos entendermos e descobrirmos para que nós fomos feitos. Nós vamos, se formos feitos para sermos pés de flores, vamos dar flores maravilhosas. O problema é a gente se comparar com os outros e querer ser quem a gente não é. Como dizia o Pitágoras, ser invejável, querer causar inveja nos outros. Isso é a decadência. Querer fazer sucesso para os outros, isso é carência.
É um padrão de codependência. Eu só sou se você olhar e me achar. Eu só sou bonito se o Sérgio me achar bonito. Que é isso? Ó, abandone as religiões e seja religioso. Religar-se com Deus. Paulo dizia: fostes comprados por um bom preço, não vos façais servo de homens. Pai, eu estou aqui. E o pai vai dizer o quê? Eu sei, meu filho, eu estou contigo. Das telhas eu sou o telhado. A pesca do pescador. Era o que Pitágoras achava. Deus era o 1 nos números. E antigamente não tinha números assim, então os números eram só de 1 a 10. Era o alfa, é o A. Das letras. E assim vai, não é isso que ele diz? Pai, eu estou aqui, eu sou lindo. O que o pai vai dizer? Eu sei, filho. Das telhas eu sou o telhado. A pesca do pescador. A letra A tem meu nome. Eu sou o A, o alfa. Dos sonhos, eu sou o amor. Eu estou. Que é uma música que o Raul Seixas fez de um livro, um dos livros do Mahabharata, que é um livro indiano antigo, dos Vedas, chamado Bhagavad Gita, do Mahabharata. Diz: o Pai é o um, eu sou o Criador, eu sou o princípio mental de todas as coisas, eu estou contigo. Que força que isso dá! Arranca qualquer um que queira enxergar da melancolia. Ele entender que até uma lágrima que ele enxuga tem a ver com atitudes que ele mesmo praticou, e que para sair dessa lágrima, para ele enxergar a felicidade, a alegria de viver, o amor, basta ele buscar o quê? Se encontrar, se relacionar, se envolver, ver. Mas o respaldo teórico dele não é deste mundo. Não quer dizer que ele não vai ver felicidade nesse mundo, quer dizer que ele vai ter que buscar respostas em tempos que ele não enxerga. Na matéria, não, mas no espírito. Porque se lê evangelho errado, vai querer achar que aqui é só para sofrer. Vai achar que felicidade é só no outro mundo. Quando ele está dizendo que o que eu preciso para encontrar a minha felicidade é usar como paradigma, como meta, como modelo, a inspiração, por exemplo, dos espíritos. Ou alguma ideia espiritual, como as leis da natureza, que se manifestam, mas o homem não consegue explicá-las de forma terminativa. Sempre está descobrindo, nós conhecemos pouco. E o Kardec continua: em tudo isso, temos feito o que outros poderiam fazer como nós. Ele diz: qualquer um, como o Chico disse, se ele não viesse, viria outro, ele é como o capim. Os espíritos diziam: se o Kardec não quisesse assumir a programação dele, viria outro. Ele diz: o que eu faço, eu estou fazendo o que qualquer um outro poderia fazer, mas eu estou assumindo a minha responsabilidade. Eu tenho perseverança e devotamento à minha causa, e não me vanglorio por isso. Eu gosto, eu faço, me envolvo. É por isso que jamais tivemos, Allan Kardec dizendo, a pretensão de nos crermos um profeta ou um Messias, e ainda menos de nos darmos como tal. Olha o que o Chico escutou do Emmanuel: estuda, trabalha e se esforça no bem, mas se envolve, sente, trabalha, entende que há um progresso. E a primeira meta religiosa de tratar diretamente com Deus é isso, dá um parâmetro de aceitação imenso. Consequentemente, nos afasta da melancolia. Compreensão. Saímos da ignorância. Renato, por que falar de Krishnamurti, Allan Kardec, Dalai Lama? Porque espiritismo não é ortodoxo. Orto é direito. Doxo é uma doutrina, o que é o certo. O espiritismo traz
a reflexão e coloca as pessoas a se autoconhecerem e estudarem cada dia mais para encontrarem o caminho delas se religarem com Deus. Ele é de convergência. Outro dia eu vi uma colega, ela muito ligada ao candomblé, à umbanda. Não disse nada, eu comprei um livro e dei para ela, vai estudar. Olhe, sinta, viva. Mas normalmente a gente só vai, né? Então, concluímos aqui o nosso evangelho, né? Afrontai-os francamente. Eles são de curta duração e devem vos conduzir para perto de amigos que chorais, que se regozijarão com a vossa chegada entre eles. O que ele está dizendo? Que o Espiritismo, ele junta. A gente não precisa ficar pensando em passado nem em futuro, mas basta a gente saber que eles existem. E que o Espiritismo junta os dois, que faz a gente entender que o que está acontecendo com a gente tem explicações no presente, mas no passado, e um passado que a gente às vezes não viu, que tem encarnação. E no futuro não tem como a gente ficar melancólico. Por quê? Porque nós vamos reencontrar em um estado melhor as pessoas que partiram das nossas vidas. Então o Espiritismo, para quem tenta vivenciá-las, faz com que a gente encontre a alegria de viver, coragem para trabalhar, para que a gente possa dizer, agradecer a Deus por todas as coisas, entendemos que tudo passa para o nosso aprendizado e possamos dizer, como disse o Hermógenes: entrego, confio, aceito e agradeço. Muita mais boa semana. Senhor, fazei-me instrumento de vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. onde houver ofensa, Que eu leve o perdão. onde houver discórdia, Que eu leve a união. onde houver dúvida, Que eu leve a fé. onde houver erro, Que eu leve a verdade. onde houver desespero, Que eu leve a esperança. onde houver tristeza, Que eu leve a alegria. onde houver trevas, Que eu leve a luz. Ó Mestre, fazei que eu procure mais consolar que ser consolado. compreender e ser compreendido, amar e ser amado, Pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado.